Continuando, a Audi deu um ultimato ao Sainz, o famoso já é ou já era. Se você está chegando agora e não sabe, nós temos aí a Sauber, né, a equipe carrinho verde lá, verde e preto, está sendo adquirida, já foi adquirida na verdade, nos últimos 2 anos foi uma compra faseada, 100% da Sauber hoje pertence à Audi, fabricante do grupo Volkswagen, pois já tem gente da Volkswagen, né, da Audi no caso, no controle da equipe, Andrea Seidel, James Key, que foi trazido pelo Seidel, enfim, uma galera. E o próximo passo a partir da assunção do controle, que aconteceu faz umas 2 corridas, vamos resolver quem vai pilotar pra gente, certo? E quem vai pilotar pra gente? Essa é uma pergunta, porque Sainz é um nome muito valorizado no mercado, o pai dele tem ligações com a Audi, corre pela Audi no Dakar, a Audi tem a Espanha como um mercado consumidor em que ela quer estar bem, uma série de coisas aí importantes pesam a favor do Sainz, que é um cara jovem, mas tem experiência, o James Key, o Seidel tem ele em excelente conta, porque trabalharam na McLaren com ele, sabendo que ele é capaz. Então, assim, eu acho que é uma das moedas mais valorizadas nesse mercado de pilotos. Só que o Sainz está conversando com as opções disponíveis. Hoje, me parece fazer mais sentido para o Sainz, falamos isso aqui, acho que na live passada, Aston Martin e talvez uma vaga na Mercedes. Acho difícil, inclusive se eu fosse o Sainz ia fugir que nem um diabo da cruz, de uma vaga na Red Bull, se for para ser segundo piloto do Verstappen. Se for uma Red Bull que vai perder o Verstappen, não estou afirmando que vai, estou falando do cenário. Se for uma Red Bull que vai perder o Verstappen para Mercedes ou para Aston Martin, já falaram dessa hipótese, e aí vai apostar em uma dupla de pilotos, talvez se a Red Bull trouxer o Alonso, eu se fosse o Sainz até encararia. Porque eu acho que o Sainz de hoje, sua primeira chance de brigar por um campeonato no ano que vem, versus o Alonso de hoje, talvez o Sainz dê conta. Se fosse o Alonso de 2012, não dava, certamente não. Mas o Alonso, o tempo cobra seu preço, né? Então eu acho que o Alonso de hoje, embora esteja em altíssimo nível, tipo assim, no lugar do Verstappen hoje seria campeão, ia dobrar o Pérez, com certeza, tranquilamente. Mas eu acho que aí tendo um cara jovem com o mesmo carro, porque o Pérez, eu acho um piloto inferior ao Sainz, aí eu acho que dentro da mesma garagem ia dar rolo. Mas enfim, esse é o cenário. Então, se eu fosse o Sainz, eu fugiria dessa vaga na Red Bull, sendo esta vaga para ser 2 do Verstappen, porque aí vai perder, vai entrar no mesmo espiral de antes, e vai ser ruim, porque eles já não se deram bem na Toro Rosso. Agora, o Sainz tem uma vaga na Mercedes, possível, uma vaga na Aston Martin, possível, e a Mercedes vai se desvalorizando no mercado no momento, né? Porque a Mercedes achou que tinha resolvido os problemas do W14 para o W15 e de repente não é o que está acontecendo. A Mercedes no momento claramente é a quinta força, né? E se a Aston Martin, como eu falei, tivesse um piloto melhorzinho no carro do Stroll, hoje as duas Mercedes teriam chegado atrás da Aston Martin. E eu falei no vídeo de sexta-feira aqui, ou de quinta, que essa ordem de forças entre Aston Martin e Mercedes e um pouco de McLaren às vezes estava oscilando. Hoje a McLaren era até claramente inferior à Ferrari, mais superior à Aston Martin. Ah, mas e o Piastri? O Piastri, no momento, tem lampejos de grande brilho, mas não vem rendendo o que o Norris rende. Ah, mas a experiência? Pode ser. Mas daqui a pouco essa desculpa também vai cair. Daqui a pouco começa a ser tipo assim, um Bottas. Imagina o Bottas na Williams. O Bottas na Williams apavorava, né? E não passou disso. Quando foi pra Mercedes, ganhou lá uma corrida ou outra, porque o carro era uma baita de uma nave. Então, daqui a pouco começaram a cobrar o preço do Piastri. Tipo, então, você precisa andar na frente do Norris. Às vezes ele anda, mas o Norris tem andado mais na frente dele do que ele na frente do Norris. Então, fazendo essas contas todas, o que acontece? O Sainz, para concluir o assunto, foi colocado contra a parede pela Audi. E quem diz isso não é o Rodrigo, quem diz isso são grandes veículos, Racing 365, The Race, etc. Dizem, chegou ao nosso conhecimento que a Audi falou pro Sainz, a gente precisa definir. Porque precisa definir o 1 para depois pensar em definir o 2. A gente vai manter o jogo, a gente vai manter o Bottas, porque o Bottas tem uma experiência que pode ser valiosa, mas o Sainz é experiente também, apesar de ser jovem, e aí? Então, tudo isso está na mesa. E a Aston Martin, por exemplo, é um projeto que quer ser grande, segue investindo, trazendo gente importante, teria feito uma proposta para trazer o Newey, teria não, eles efetivamente fizeram, né? Uma proposta para trazer o Newey. Então o Sainz está pensando nisso tudo e tentando adiar essa decisão. Só que tem muita gente adiando decisões. A Mercedes está adiando sua decisão também, porque quer esperar até o último momento para ver se pode trazer o Verstappen, que por sua vez deve estar meio reticente de tipo assim, se de fato ele é um free agent, de fato ele quer sair da Red Bull pensando em 2026,
Porque tem muita gente também que na sua simplificação, às vezes acha que, mas o Verstappen vai deixar a Red Bull vencedora. Pode ser um passo para trás para dar 2 para frente, porque estão dizendo por aí, e ele sabe mais do que nós, que o motor da Red Bull Powertrains com a Ford não é a sétima maravilha, e que a Mercedes e a Ferrari provavelmente terão mais espaço para crescer e sair na frente em 2026. A Mercedes já acertou a mão na virada para 2014 com aquele motor. Então, o Verstappen pode estar pensando nisso. Então, o Verstappen Zezinho das redes sociais, o Verstappen também já pensou nisso que você pensou, mas o Verstappen está pensando, de repente, pular um ano antes, que é o raciocínio do Hamilton indo para a Ferrari, possa me garantir depois um ciclo, porque a Red Bull pode, depois, com um motor próprio, sofrer alguns anos, que foi o que aconteceu, inclusive, na virada de 2014, aí, no caso, com motores Renault.